O mundo dos videogames é muito maior do que só jogar, né? Atrás de cada console, cada franquia famosa e até mesmo cada fracasso, existem histórias curiosas que ajudaram a moldar a indústria como a gente conhece hoje. E algumas dessas histórias são tão inusitadas que parecem até lendas urbanas. Como foi o caso do jogo que foi literalmente enterrado no meio do deserto. Ou de uma demo que transformou os consoles em objetos de colecionador caríssimos. Sem contar também as tretas entre as empresas gigantescas, bugs que viraram memes eternos e easter eggs escondidos por desenvolvedores rebeldes. É cada uma. E é por isso que hoje a gente reuniu 8 curiosidades incríveis sobre o mundo dos games, que você provavelmente não conhecia, mas que vai adorar descobrir. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal Universo Plural. O vídeo de hoje é especial, temos uma collab aqui do Level Up com o Só Pra Curioso, aqui transitando entre os dois mundos. Eu confesso que eu não entendo muita coisa de games, mas a Yara vai me ajudar. Mas de curiosidade ela entende, é por isso que nós estamos aqui hoje. Bora! Todo mundo conhece o PlayStation como uma das marcas mais fortes da história dos games, mas pouca gente sabe que ele quase nasceu como um console da Nintendo. Isso mesmo, nos anos 90, a Nintendo e a Sony estavam trabalhando juntas em um projeto para criar um acessório de CD para o Super Nintendo, chamado de PlayStation com espaço. A ideia era usar discos ao invés dos cartuchos, que tinham menos espaço de armazenamento. Só que a Nintendo deu para trás no último minuto e fechou uma parceria com a Philips, deixando a Sony na mão. E a treta foi feia, porque a notícia foi revelada de surpresa durante a CES, Consumer Electronics Show, de 1991, bem no dia seguinte ao anúncio da parceria com a Sony. Resultado, a Sony ficou irritadíssima, mas ao invés de desistir, decidiu transformar aquele projeto em um console próprio. E foi aí que nasceu o primeiro PlayStation, lançado em 1994. E o resto é história. O PlayStation virou um fenômeno mundial, ultrapassou 100 milhões de unidades vendidas e mudou o mercado de games para sempre. Tudo porque a Nintendo deu um fora na Sony. Ou seja, se não fosse essa treta corporativa, talvez a gente nunca tivesse jogado clássicos como o Final Fantasy VII, God of War ou Gran Turismo. Agora, se tem uma história que parece inventada, mas é 100% real, é a do jogo do ET do Atari. Verdade! O jogo foi lançado em 1982 e a ideia era aproveitar o sucesso absoluto do filme. Só que deu tudo errado. O game foi feito às pressas em pouquíssimos meses e virou um dos maiores fracassos da história dos games. A crítica detonou, os jogadores odiaram e as vendas encalharam. A Atari produziu milhões de cópias que ninguém queria comprar. E aí vem a parte bizarra. Para se livrar desse estoque, a Atari decidiu literalmente enterrar os cartuchos em um lixão no Novo México. Isso em 1983. Durante anos, isso virou quase uma lenda urbana. Muita gente jurava que era um boato, mas em 2014, um grupo de arqueólogos gamers fez uma escavação no local e encontrou milhares de cópias de jogo embaixo da terra. Ou seja, era verdade no final das contas. O jogo do ET ficou conhecido como o pior game de todos os tempos. E ainda assim deixou uma cicatriz na indústria, sendo até apontado como um dos motivos da crise dos videogames no início dos anos 80. Tá aí um jogo que literalmente foi enterrado pela própria história, né? Se tem uma demo que deixou marca no coração dos jogadores, foi a de Silent Hill PT. Exato. Ele foi lançado de surpresa em 2014 no PS4 e parecia só mais um teaser misterioso. Mas no final vinha a revelação bombástica. Aquilo era, na verdade, uma demo jogável do Silent Hill, produzido por ninguém menos do que Hideo Kojima. Ah, tá, obrigada. Com participação de Guilherme Del Toro e Norman Reedus. É aquele ator que acho que ele fez foi The Walking Dead. Ah, boto fé. O hype foi absurdo.
Todo mundo ficou maluco com a ideia. Mas pra tristeza de geral, o projeto foi cancelado pela Konami em 2015. E aí entra a parte curiosa. Depois do cancelamento, a Konami retirou o Silent Hill PT da PlayStation Store. Quem já tinha baixado podia manter no console, mas quem não tinha, nunca mais teria acesso. O resultado? Alguns PS4 que tinham a demo do Silent Hill PT instalado começaram a ser vendidos por valores altíssimos, bem acima do preço normal do console. E até hoje, esse teaser continua sendo lembrado como uma das experiências mais assustadoras já feitas nos games. E mostra como algo tão pequeno pode se transformar em um item de colecionador. Um jogo que nunca chegou a existir, mas ainda assim entrou pra história. Todo mundo já sabe que The Legend of Zelda é uma das maiores franquias da Nintendo, mas nem todo mundo conhece uma curiosidade especial sobre o primeiro jogo da série, lançado em 1986 no Japão e em 1987 no Ocidente. É porque além de inovar na jogabilidade com a ideia de mundo aberto, exploração livre, esse jogo também chamou a atenção pelo visual do cartucho. Enquanto a maioria dos jogos de NES vinha em cinza padrão, Legends of Zelda foi lançado em um cartucho dourado. E aquilo fazia toda a diferença, gente. Imagina, na época, você abrir uma caixa e ver aquele cartucho brilhando em ouro, diferente de todos os outros. Dava a sensação de que o jogo era realmente uma aventura lendária, sabe? Algo especial. E funcionou muito bem, porque o cartucho dourado virou praticamente um ícone da franquia. Tanto que outros jogos da série, como Zelda 2, The Adventure of Link e edições especiais posteriores, também ganharam versões douradas. Hoje em dia, quem tem um desses cartuchos dourados originais tem um verdadeiro item de colecionador. Deve ser caro, né? Se você for vender assim. Alguns chegam até a valer centenas de dólares em sites de leilão. Ou seja, o dourado não era só a cor, era uma promessa de que ali dentro tinha algo épico. Mais uma vez, temos no centro da curiosidade o Hideo Kojima. E aqui, mais uma das maluquices dele. Pois é, em Metal Gear Solid, lançado em 1998 pela PlayStation, o Kojima resolveu brincar com a cabeça dos jogadores de um jeito único. Quem lembra da luta contra o Psycho Mantis sabe do que eu estou falando. O cara literalmente lia a sua mente. Ele conseguia adivinhar os jogos que você tinha salvo no seu memory card e até comentava sobre eles. Se você tivesse jogado Castlevania, por exemplo, ele soltava: "Vejo que você gosta de Castlevania." You like Castlevania, don't you? Mas não parava por aí. Para derrotar o chefão, você tinha que trocar o controle de entrada 1 para a entrada 2 do PlayStation, porque teoricamente ele lia os seus comandos pelo controle. Why couldn't I read your mind? Isso deixou muita gente travada por horas, sem entender o que fazer. Foi um daqueles momentos, sabe, que misturaram genialidade com pura trollagem. E esse é o tipo de coisa que só o Kojima mesmo para inventar. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Pelo amor de Deus, caraca. Kojima, o que você fez? O jogo que literalmente quebrou a quarta parede e fez você sentir que estava dentro da história. Do you think now? Can you feel my power now? The demonstration is over. Hoje em dia é super comum a gente encontrar easter eggs nos jogos, né? Pequenos segredos, referências escondidas, piadinhas. Mas você sabia qual foi o primeiro da história? Esse título vai para Adventure, lançado em 1980 para o Atari 2600. O jogo era simples. Você controlava um quadradinho que representava um herói numa aventura cheia de dragões labirínticos. Só que o criador do jogo, Warren Robinett, será que é assim mesmo que fala o nome dele? Estava insatisfeito, gente. Na época, o Atari não permitiam que os desenvolvedores assinassem os próprios trabalhos. Então ele decidiu se vingar colocando um segredo escondido. É isso mesmo. Se o jogador encontrasse um ponto secreto dentro do game, ele era levado até uma sala escondida que mostrava o nome: Created by Warren Robinett.
foi o primeiro easter egg da história dos videogames. Uma verdadeira rebeldia silenciosa, que acabou virando uma tradição em jogos até hoje. E sem essa ousadia, talvez a gente não tivesse tantos segredos e referências divertidas espalhados nos games atuais. Verdade. Todo mundo lembra do sucesso estrondoso de Donkey Kong Country no Super Nintendo, né? O jogo foi revolucionário com aqueles gráficos em 3D pré-renderizados que para a época pareciam coisa de outro planeta. Só que nem todo mundo ficou feliz com isso. Sabe quem não curtiu muito o resultado? Ninguém menos que o Shigeru Miyamoto, o criador de Mario, Zelda e o do primeiro Donkey Kong. Pois é, reza a lenda que Miyamoto não gostava da ideia do jogo trazer tanto sucesso apenas pela parte visual. Ele teria soltado uma frase bem ácida, algo como: as pessoas vão comprar esse jogo só pelos gráficos e depois vão se arrepender, porque a jogabilidade não é tão boa quanto parece. Claro que isso gerou polêmica, mas também mostra o quanto Miyamoto sempre priorizou a gameplay acima de tudo. Pra ele, um jogo divertido precisa ter alma, mecânicas envolventes e não apenas gráficos chamativos. O mais curioso é que mesmo com essa ira de Miyamoto, Donkey Kong Country acabou se tornando um dos maiores sucessos do Super Nintendo, com milhões de cópias vendidas e um legado que dura até hoje. No fim das contas, a treta só ajudou a reforçar um dos maiores debates da indústria: gráficos versus jogabilidade. Se você acha caro pagar R$400, o que realmente é muito caro, né, dica de passagem, em um lançamento de hoje, se prepara. Tem cartucho antigo que vale uma verdadeira fortuna. Um dos exemplos mais famosos é o Super Mario Bros. Para NES. Uma cópia lacrada em perfeito estado já chegou a ser vendida por mais de $2 milhões em um leilão. É, salgado. Isso mesmo, milhões! E não é só o Mario não, viu? Jogos como The Legend of Zelda também entram nessa lista. Tem versões raras, como os primeiros lotes de produção, que hoje são disputadíssimos entre colecionadores. E o detalhe é que na época esses jogos eram só cartuchos comuns que você comprava em qualquer lojinha de bairro. Ninguém imaginava que décadas depois eles se tornariam relíquias milionárias. É, quem dera eu que tivesse comprado um naquela época, né? Nossa! Isso mostra como a preservação, o estado de conservação e até erros de impressão podem transformar um simples cartucho em um tesouro. Então pode ficar atento que aquele jogo que ficou esquecido na sua gaveta pode ser só nostalgia ou uma aposentadoria antecipada, se for raro bastante. Você já pensou em vender algum jogo? Mesmo se eu tivesse um item de colecionador, eu não venderia. É, a Yara pegada aos jogos, você não ia vender, não. E aí, qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? O que mais te deixou de boca aberta? Essas histórias mostram que o mundo dos videogames vai muito além do que vemos na tela. Tem treta entre empresas, jogos que viraram lenda, itens que valem milhões. E tudo isso faz parte da magia que mantém os games vivos na nossa memória. E o melhor de tudo é que sempre tem algo novo pra descobrir. Cada console, cada franquia e até cada cartucho antigo tem sua própria história pra contar. Então, se você quer continuar explorando esses segredos, curiosidades e bizarrice do mundo dos games, já sabe. Se inscreve aqui no Universo Plural, ativa o sininho e fica ligado, tá? Aqui sempre tem conteúdo novo pra quem ama curiosidades, videogame, humor, temas mais sérios como tecnologia e finanças. E não se esquece, hein? Comenta aí qual dessas curiosidades você já conhecia ou qual te surpreendeu mais. A gente vai adorar saber a opinião de vocês. Por favor, gente. E é isso, até a próxima. Continue curioso e também amante de games. E tchau!